Amém. Então vá comigo para o livro de João, capítulo 6. Sendo o tema da escola Liderança Aprovada, eu quero falar durante esses 3 dias sobre obreiro aprovado. E eu quero trazer para os irmãos 3 exemplos de obreiros aprovados na Bíblia Sagrada. 2 do Novo Testamento e 1 do Velho Testamento. Começamos nesta noite, portanto, falando sobre Filipe, o primeiro deles. E o texto que quero ler está em João capítulo 6, do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, partiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Podem se assentar. Glória a Deus. O exemplo de Filipe no tema que quero abordar: obreiro aprovado. Ser um obreiro aprovado é um desafio para qualquer pessoa que queira, de fato, servir a Deus com temor e produzir fruto de justiça. A razão do porquê isto é desafiador é porque Jesus nunca compromete os seus ideais, seus princípios e a sua visão. Ou seja, não dá para negociar com Jesus. Jesus é o tipo da pessoa que não dá para fazer uma contraproposta. Não dá para você sentar com Jesus e falar: Senhor, vamos rever aqui esses critérios. Jesus sabe o que quer e o seu ponto de vista é inegociável. Houve uma época, no livro de João, inclusive, o livro de João é um livro bem diferente, por isso que ele é separado dos sinóticos. O livro de João tem uma característica muito curiosa. A primeira característica é que é o livro mais cronológico dos 4. A segunda característica é que o livro de João revela uma coisa interessante. O livro de João revela Jesus orquestrando a sua própria crise e a sua própria morte. E quando chega lá pela metade, mais ou menos, do livro, uma cena muito curiosa, é que Jesus, depois de pregar uma mensagem muito dura, muito contundente,
povo começa a ir embora, porque eles não querem ouvir aquilo, eles querem ter o seu ego massageado, como muitas pessoas hoje em dia querem. E elas dão as costas e começam a ir embora. E aí os discípulos ficam apavorados, porque quem é que quer ver a sua congregação desaparecendo, esvaziando? E os discípulos entram em pânico. E eles chegam para Jesus e falam: Senhor, não dá para a gente negociar esse discurso está muito pesado. O povo está indo embora. Aí Jesus diz assim: vocês não querem ir também? Aí Pedro acorda, dá aquela epífane em Pedro. Ele acorda e diz: para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Pesquisando o Novo Testamento, eu me deparei com um homem que pode ser considerado um paradigma de como ser um obreiro do Senhor Jesus. Estou falando de Filipe, um excelente exemplo de um obreiro aprovado. Vejamos o que se passa com Filipe no texto que acabamos de ler. O texto fala da primeira vez em que Jesus multiplicou os pães para alimentar milhares de pessoas. O milagre da multiplicação é muito forte por si só e, portanto, tem a tendência de atrair toda a nossa atenção, nos impedindo de ver algumas coisas poderosas que estão acontecendo no texto. Eu creio que, fora Jesus, Filipe é a figura mais importante em toda a história. Ele está tão claramente destacado no texto, até mesmo pelo próprio Jesus, que não nos resta outra opção senão descobrir por que Filipe tornou-se tão necessário. Por que Jesus pediria exatamente a Filipe para prover o pão que ele precisava para alimentar aquele povo? Jesus tinha 12 discípulos. Por que exatamente Filipe? Você já se perguntou, quando às vezes o pastor da igreja, às vezes até sobrecarrega um determinado obreiro da igreja? Às vezes uma pessoa tem 1, 2, 3, 4 funções, aí alguns de fora olham e falam: eu não entendo, o pastor só usa fulano, o pastor só chama fulano, só vê fulano, por que não me chama, por que não me dá uma oportunidade e tal? Deixa eu te dizer uma coisa, isto já é de longas datas, e isto acontece nas melhores famílias, inclusive na de Jesus. 12 discípulos, e Jesus só enxergou Filipe. Filipe, preciso que você arranje pão aí para esse povo comer. Mas por que Filipe? Claro que partindo de Jesus essa atitude, existe um discipulado. Jesus não fazia nada por acaso. Jesus tinha sempre uma razão muito clara, muito cristalina, muito específica para fazer as coisas que fazia. E é exatamente por isso que nós estamos extraindo desta experiência, desta história, uma lição de discipulado nesta noite, nesta escola bíblica de obreiros. Mas Jesus definitivamente tinha um objetivo, uma razão, para ter 12 discípulos à sua frente, e ele apontar exatamente para Filipe e dizer: Filipe, eu preciso que você venha prover pão para essas pessoas comerem. Filipe não entendeu inicialmente, porque aquele era o início de um discipulado, que você vai ver depois como que terminou. Mas Jesus definitivamente sabia o que estava fazendo. Para respondermos esta pergunta e entender o que aconteceu com Filipe, temos que ir de volta ao começo de tudo. Se tiver como colocar um pouquinho de retorno aqui, eu agradeço. Bom, começa com Mateus capítulo 10, versículo 3. O início de tudo é o fato de que, em primeiro lugar, Filipe foi escolhido pelo Senhor Jesus Cristo para ser um discípulo, ou para ser um apóstolo. E Mateus registrou isto ao falar sobre os escolhidos. Ele começa no capítulo 10, versículo 2, diz: ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Então você encontra o nome de Filipe no versículo 3, ou seja, Filipe não caiu de paraquedas, Filipe não foi um agregado que alguém trouxe, Filipe foi escolhido a dedo. Jesus escolheu Filipe para compor o colegiado apostólico.
Jesus escolheu os seus discípulos a dedo e Filipe era um deles. Jesus sabe a quem escolhe. Há sempre uma razão para Jesus escolher alguém. Primeira coisa que nós precisamos entender aqui nesta escola é que você não está aqui por acaso. Você não é obreiro por acaso. Você não está a caminho de ser obreiro por acaso. Não importa como você chegou na posição em que você está, se você compreende ou não os meios, o caminho que o Senhor usou. Eu vim te dizer nesta noite que você está na posição em que está, porque Jesus te escolheu a dedo. Você foi escolhido a dedo. E Jesus tem uma razão clara, específica, para escolher você dentre milhares. Agora Ele quer que você passe por um processo. Jesus pretende levar você num processo de discipulado, de ensinamento, de amadurecimento. Jesus quer trabalhar, gerar, moldar o seu caráter para que você seja ou venha a ser um obreiro aprovado aos moldes dele. Portanto, isto é algo importante. Quando nós olhamos para Filipe, assim como os outros 12 que ali estavam, inclusive Judas Iscariotes, que não soube valorizar a oportunidade que tinha e que recebeu de Jesus, nós olhamos para aqueles 12, nós encontramos 12 homens seletos, 12 homens escolhidos, como disse muito bem o meu antecessor. Jesus foi no lugar certo, escolher homens com características próprias, específicas. Ele não estava atrás de uma almofadinha, de alguém trancado numa sala, num escritório, que já tenha lido a Torá 38 vezes, 50 vezes. Jesus estava em busca de homens com características próprias e que, dentre elas, a mais importante das características, homens que fossem moldáveis. Não adianta nada você ser um poço de talento, não adianta nada você ser um indivíduo formado, um catedrático, e você já passou não sei por quantas igrejas, você já foi pastoreado não sei por quantos pastores, você já leu a Bíblia não sei quantas vezes. Nada disso adianta se você não tiver uma natureza que possa ser facilmente moldável, que Jesus possa moldar através do uso das suas mãos e através do uso das mãos das pessoas que Ele colocou sobre a sua vida. Infelizmente, depois de alguns anos, eu não tenho 50 e 15, mas eu estou chegando no 50 e 0 também. Então, ao longo da caminhada, eu já encontrei muitas vezes pessoas que têm promessas, pessoas que às vezes estão na igreja por anos, pessoas que já passaram, inclusive, por funções de obreiros em suas igrejas, ou na igreja em que está, e etc. E pessoas que nunca avançam, nunca saem do lugar onde estão. Estão sempre falando de promessas que Deus prometeu, que Deus vai fazer, que Deus disse, que Deus isso, que Deus aquilo, mas aquelas pessoas nunca avançam. Porque, curiosamente, a despeito de todo o talento que aquela pessoa possa ter, às vezes a maior dificuldade dela é se deixar moldar. E para que haja um molde, você sabe, é necessário que haja uma pressão, é necessário que haja sofrimento da massa. Existe até uma linguagem tipológica na Bíblia, quando nos compara com vasos, dizendo, aliás, o Senhor falando através de Jeremias para Israel, o Senhor usou esta linguagem, mostrando claramente que nós somos vasos e que o Senhor quer ter o direito de nos quebrar se não está bem, se soltou uma casquinha, alguma coisa aconteceu, Ele quer ter o direito de nos quebrar, jogar água de novo nesta massa, transformar novamente numa massa apropriada e fazer um vaso novo conforme a sua vontade, para que você seja usado por Ele do jeito que Ele quer. Amém, irmãos? Eu creio que este é o objetivo de todos nós nessa escola, ser usado pelo Senhor do jeito que Ele quer. Filipe foi escolhido pelo Senhor. Ele tornou-se um obreiro ousado desde o começo. Aqui está, olha bem, aqui está talvez uma das maiores marcas de um obreiro que sabe que foi escolhido por Deus. Tem gente que eu não sei, talvez eles arrumam tanta maracutaia, tanta pressão, tanta politicagem no ministério, que chega a um ponto que talvez eles não saibam mesmo.
Eu não sei quem me pôs aqui, se foi Deus, se foi o Juca, se foi o fulano, se foi a votação do grupo tal, eu não sei. Mas se você sabe que você está hoje aonde Deus te colocou, e que você foi escolhido por Deus, uma das marcas mais fortes é a ousadia. Você tem ousadia no falar, ousadia no pregar, ousadia para expulsar demônios, ousadia para profetizar, ousadia para evangelizar, porque você sabe que não foi você mesmo que se promoveu, que você está ocupando uma função dada por Deus. Agora, o que acontece quando o indivíduo sabe disto? Filipe tornou-se um obreiro ousado. Olha bem, em João capítulo 1, versículo 46, que coisa curiosa. João 1, 46, aquele famoso texto de Filipe com Natanael. Diz que Filipe veio, então, verso 45, Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Aí Natanael, que ainda não sabia da história toda, disse-lhe Natanael, verso 46, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Filipe não se acovardou, não. Sabe essa história de, você é de qual igreja? Eu sou da igreja tal. Você é da igreja tal? A mesma igreja de fulano? Já viu esse filme alguma vez por aí? É aquela igreja onde tem o fulano de tal, ou aquela igreja que aconteceu isso e aquilo, ou aquela igreja que passou por assim, por assim. Aí a pessoa já se acovarda. Porque as pessoas estão em busca de estruturas perfeitas. A razão do porquê as pessoas hoje estão em busca de estruturas perfeitas, porque elas estão tentando esconder os seus próprios defeitos. Então, se eu achar uma estrutura perfeita, eu me camuflo lá. Deixa eu te dizer uma coisa. O dia que nós acharmos uma estrutura perfeita, no dia que nós chegarmos lá, ela deixa de ser perfeita. Porque nenhum de nós aqui neste lugar é perfeito. Então, a sua igreja tem defeitos, sim. A sua igreja tem defeitos. O ministério desta igreja tem defeitos. Eu estou errado em algum lugar? Tem, é verdade. E as pessoas aí fora podem querer te explorar isso. Mas se você sabe que foi Jesus que te colocou aqui, você vai ter a ousadia de Filipe. Pode olhar bem na cara dele e dizer, vem ver, meu irmão. Vem cá no domingo à noite para você ver se Jesus não vai te pegar de jeito lá no nosso culto ou não. Mostra a ousadia, mostra que você sabe quem você é, mostra que você sabe de quem você está falando. Você não foi plantado nesta terra à toa. Não foi à toa que Jesus colocou você nesta fazenda. É porque Ele quer que você frutifique aqui, como obreiro aprovado. Cabrinho era ousado, vem ver. Ele não se acovardou quando foi pressionado por Natanael. Segundo, Jesus deu sinais claros de que estava observando Filipe o tempo todo. Olha o verso 48. Aí chega no verso 47, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Então Jesus deu sinais claros de que estava observando Filipe o tempo todo. Jesus acompanhou todo o processo de discipulado que Filipe fez com Natanael. Deixa eu te desiludir logo de uma coisa aqui. Não há nada que eu e você tenhamos feito até hoje, como pessoa ou como obreiros, que Jesus não saiba. Jesus te quer como obreiro, não é porque Ele não sabe de todas as coisas que você andou fazendo, assim como eu. Ele nos escolheu para sermos obreiros, porque no meio dos nossos erros e das nossas falhas, Ele encontrou um coração submisso, capaz de se render e deixar que Ele molde e faça o obreiro que Ele quer. E durante todo o processo da nossa caminhada ministerial, Jesus está vendo tudo. Como é que Filipe podia imaginar
que Jesus, e isso é uma coisa curiosa realmente, é uma coisa fantástica. Aqui está o mistério da humanidade e da divindade de Jesus, combinados numa só pessoa. Porque Jesus físico, o homem físico, estava andando em algum canto, Jesus estava em algum lugar. Mas mesmo estando em algum lugar, espiritualmente, por ser divino, por ser Deus encarnado, ele também via, percebia, entendia por revelação do Espírito o que estava acontecendo com Filipe. E ele estava acompanhando absolutamente tudo. Deixa eu voltar agora um pouco para te dizer uma coisa importante. Nós temos que ter muito cuidado quando nós classificamos o que é importante e o que não é importante para um obreiro fazer. Tem obreiro que não quer fazer determinadas coisas porque ele não acha importante. E quer ver uma coisa que está completamente fora de moda para o obreiro fazer hoje em dia? Evangelizar. Evangelismo é uma coisa que poucos obreiros querem fazer, porque ninguém está vendo. Os obreiros de hoje, por aí afora, principalmente na Indonésia, eles só querem fazer coisas na igreja, onde as pessoas estão vendo. Eles não querem fazer aquilo que as pessoas não estão vendo. O problema é que eles esquecem, é que Jesus está vendo tudo. Eu sei quem é você, Natália. Como é que o senhor sabe? Eu vi quando Filipe foi ter contigo. Eu vi tudo, eu vi Filipe falando com você, eu vi Filipe conversando. Só faltou Jesus dizer, eu vi você falar para Filipe que talvez não vinha nada bom de Nazaré. Eu também vi Filipe dizer para você vir aqui e ver. Jesus só faltou dar a ficha inteira, porque Jesus sabia o tempo todo. Eu não sei o que você anda fazendo por aí, que talvez as pessoas não veem como obra ministerial, mas eu tenho uma notícia para te dar nesta noite. O teu galardão está bem preparado lá em cima, porque o que quer que você tenha feito, evangelizado aqui, pregado acolá, ministrado aqui, intercedido ali, apoiando o seu pastor acolá, Deus está vendo e Ele tem a recompensa para você. Portanto, não se iluda. Pode até haver na vida do obreiro, e talvez Paulo e Davi sejam aí os melhores exemplos disso, aquele tempo na vida do obreiro que realmente ninguém o vê. Mas ninguém o vê porque Deus não quer que veja. Então Deus cega as pessoas. Deus não deixa ninguém te ver, porque não é hora de você ser visto. Não é a hora de você ser promovido. Não é a hora de você fazer sucesso. Porque Deus não quer, não é a hora de Deus. Mas isso não significa que Deus não esteja registrando absolutamente tudo que você tem feito. E tudo que você faz para o Senhor, tudo que você faz a favor do Evangelho, vai sendo computado e aquilo conta na sua promoção depois. Este ato aqui, que parece um ato isolado de Filipe, lá na frente vai redundar em determinados acontecimentos, como por exemplo, Filipe ser o único dentre 12 para o qual Jesus pediria para prover pão para aquela multidão. Jesus não tirou aquilo da cartola, Jesus não tirou aquilo do nada, aquilo não foi um chute. Jesus tinha uma razão para apontar para Filipe e dizer, Filipe, é contigo, campeão, arranja pão para esse povo. Se Filipe tivesse entendido nesta época da multiplicação dos pães, o que ele entendeu depois da ascensão de Cristo, que você vai ver daqui a pouco, talvez essa história teria terminado bem diferente. Em terceiro lugar, ainda desse primeiro ponto, ele desenvolveu um relacionamento tão íntimo com Jesus, que o próprio povo reconhecia. João capítulo 12, versículo 21. Verso 20, ora, havia alguns gregos, entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a quem? Dirigiram-se a quem? Esses, pois, dirigiram-se a Filipe. Que curioso, por que Filipe? Por que não Pedro? Por que não João, que era o discípulo a quem Jesus amava? Por que não Tiago, que era irmão do Senhor? Por que Filipe? Estes, pois, dirigindo-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia,
rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver Jesus. Responde uma coisa para você mesmo. Quando alguém está com muito desejo de ver Jesus, eles procuram você? Quando alguém está com um desejo profundo de ter uma experiência com Deus, de experimentar uma renovação espiritual, um não crente que quer se converter, alguém no seu trabalho, de repente está sentindo desejo de saber quem é Jesus, é você que eles procuram? Porque no caso de Filipe tinha 12, e agora eu imagino aqueles gregos conversando lá. Pois é, rapaz, eu queria ver Jesus, como é que a gente faz? Chegar no homem é difícil e tal, ele tem 12 discípulos, o que você acha? Olha, rapaz, tem aquele camarada lá, e ele está sempre perto, e Jesus parece que confia nele e tal. Eles identificaram em Filipe algo que eles não identificaram nos outros. E aí o texto diz: Filipe foi dizê-lo a André. Aí você vê que não tem exclusivismo, não tem egoísmo. E então André e Filipe o disseram a Jesus. E aí daí para frente o assunto continua, mas o interessante é que havia uma razão para isto. Número 2, o segundo ponto. Filipe foi contado entre os grandes da sua época. Então, se você ler em Atos capítulo 1, versículo 13, você vai encontrar um relato muito interessante, que quando estava se formando o ambiente, o clima para o Pentecostes, no verso 13 diz: e entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Ele estava entre os grandes. Agora, ele não chegou lá da noite para o dia. Existe um processo. E uma das coisas que me chama a atenção a respeito de Filipe como obreiro é que Filipe nunca fugiu desse processo de ser moldado, desse processo da forja. Porque algumas pessoas no caminho ministerial, elas vão muito bem, até que Deus começa a identificar nelas, e através, logicamente, da sua liderança, as falhas do seu caráter. E se Deus tem um plano na sua vida, uma das coisas que Deus quer fazer é consertar o seu caráter. Então Deus identifica as falhas do seu caráter e transmite para quem está sobre você. E aí o que acontece? É nessa fase que nós perdemos muito dos líderes que temos na igreja hoje, porque as pessoas não querem passar por esse processo. Filipe, por exemplo, um dos perigos que pode acontecer com esta intimidade é você cruzar a linha. Então lembro claramente um dia que Filipe chegou para Jesus. Jesus estava dando um discurso tão maravilhoso, capítulo 14 de João, um dos textos mais famosos da Bíblia. Jesus estava dando um discurso tão lindo, e ali naquele discurso Jesus dizia: eu e o Pai somos um, e foi falando, aí Filipe foi interromper e falou: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. A razão do porquê Filipe se interpõe naquela fala é porque havia uma intimidade já conquistada, havia um grau de proximidade de relação entre Filipe e Jesus, que Filipe se sentiu confortável com aquilo. E Filipe então diz algo que na mente dele fazia sentido, e ele diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O que Filipe estava tentando dizer? Estava prestando atenção nesse texto e observando Filipe. O que Filipe está tentando dizer? Ele está tentando dizer o seguinte: Senhor, o Senhor não precisa se explicar, nós confiamos no Senhor, o Senhor não precisa dar satisfação nenhuma, apenas mostra-nos o Pai e isso nos basta. O que ele não sabia é que, em primeiro lugar, Jesus estava falando, porque é pelo poder da palavra que nós somos transformados. Eu não posso substituir a minha relação com a palavra pela minha relação com o sobrenatural. Então é mais ou menos o seguinte: Senhor, está tudo tranquilo, o Senhor não precisa dizer mais nada, apenas mostra-nos o Pai, isso nos basta. Na mente de Filipe era o seguinte:
se Jesus realizasse algo sobrenatural naquele momento, abrisse uma janela no tempo e espaço e mostrasse o Pai assentado num trono, uma visão gloriosa, uma manifestação angelical, algo dessa natureza, na mente de Filipe resolvia. O problema é que não é esta a forma ou o caminho que Jesus usa para preparar um obreiro para ser aprovado e para produzir fruto em abundância. Uma das coisas que Jesus não abre mão é que você passe pelo processo da palavra. Jesus quer falar, não me interrompa ele. Jesus quer falar. Não peça para ele mostrar o Pai quando ele estiver falando, porque ele quer falar. Porque enquanto ele fala, algo acontece contigo, algo acontece comigo. Enquanto Jesus falava pela instrumentalidade do primeiro pregador, algo acontecia comigo. Eu sei, algo acontecia contigo. Quando Jesus falar com o próximo pregador, algo acontecerá conosco, porque Jesus quer falar. Enquanto ele fala, algo acontece conosco. Por isso que uma das coisas que eu não me iludo é com obreiro que não tem compromisso com o estudo bíblico. Quando a gente chega na casa dos 50 e 0, pastor, né? Que há 2 anos eu estou com 50 e 0. Uma das coisas que a gente aprende é eliminar algumas ilusões. E você vê um indivíduo muito entusiasmado, muito cheio de coisa, que maravilha, glória a Deus, oh, maravilha, está sempre animado, sempre fervoroso, sempre não sei o que lá, sempre aquilo, mas nunca está presente nos estudos bíblicos, não quer compromisso com o ensino da palavra, ele gosta do sobrenatural. Se for para Jesus mostrar o Pai, é com ele mesmo. Pode mandar que eu estou pronto. Rasga o céu e mostra, Senhor. Mas quando Jesus não quer mostrar o Pai coisíssima nenhuma, porque Jesus quer falar, fala para o seu vizinho aí, deixa Jesus falar, rapaz. Jesus quer falar. Ou seja, antes que você veja o Pai numa experiência sobrenatural, etérea, gloriosa, Jesus quer que você se assente no banco, participe de 20, 25 escolas bíblicas. Jesus quer que você sente numa cadeira, faça seminário. Jesus quer que você venha para a escola dominical. Jesus quer que você se assente no banco e ouça o seu pastor. Jesus quer falar. Porque a palavra dele vai moldar você, vai forjar você, vai preparar você. Pergunte depois a esses 2 companheiros aqui a trajetória que eles passaram para chegarem a ser professores de escolas bíblicas, para você entender como que esse processo acontece. Filipe estava no cenáculo quando o Pentecoste aconteceu, ele estava incluído nos projetos mais importantes de Deus envolvendo a igreja. Aí o que acontece? Isso, diga comigo, não é da noite para o dia. E aqueles que aguentam o processo, aí nesse dia, esse Filipe, que estava sempre acostumado inevitavelmente com o destaque, os gregos sabiam que o negócio era com Filipe, o próprio Jesus, quando tinha uma necessidade, precisou de pão, chamou Filipe, de repente esse Filipe cruza a linha. Aí o que Jesus faz? Jesus responde na mesma altura, porque o desafio de ser um obreiro aprovado é exatamente isso. Jesus não negocia os seus princípios. Jesus quer que você seja formado à luz do que ele é e do que ele pensa. Jesus não quer ceder à luz do que você é e do que você pensa. Jesus quer formar você à luz do que ele é e do que ele pensa. Aí Jesus para na mesma hora, no mesmo instante, no mesmo minuto, diante de todos, e Jesus diz assim: Filipe, estou te estranhando, rapaz. Aqui é versão hiper, super atualizadíssima. Filipe, eu estou te estranhando, companheiro, o que está acontecendo? Que negócio é esse de mostra-nos o Pai? Você ainda não percebeu que eu estou no Pai, o Pai está em mim e eu estou no Pai? Você ainda não notou que as obras que eu faço, eu não as faço de mim mesma, mas é o Pai que está em mim que faz essas obras. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Aí Jesus diz assim: creia pelo menos por causa das mesmas obras.
Aí eu fico imaginando o clima, porque a gente lê a Bíblia é tremenda, a Bíblia é poética, a Bíblia é romântica, a Bíblia é sacra, a Bíblia tem um estilo glorioso de contar a sua história, mas vamos cortar esta fila e vamos nos reportar lá para o dia, aquele dia, os 12 sentados, e sabe lá Deus mais quem do lado, e aí Jesus vira para Filipe e dá essa cortada nele. Imagina o clima! Se fossem brasileiros, imediatamente, né? O povo daquela época tinha uma forma diferente de reagir, mas eu imagino aquele, levou, toma. O que eles não entendiam é que Jesus estava usando os seus... Obrigado, companheiro, sabia que alguém ia se compadecer. Só não pode rir. Uma vez eu fui fazer isso na igreja, me deram o papel errado, aí eu fui passando e fui ficando os negocinhos na cabeça. Daí a pouco eu estou vendo o povo rindo, pensei, meu Deus, essa mensagem está boa demais. Não era nada, que estava cheio de papelzinho na cabeça, pastor. Deixa eu correr que meu tempo está passando. O que eles talvez não percebiam era que Jesus estava usando as suas ferramentas mais sagradas, mais gloriosas, porque Jesus, deixa eu descer aqui um pouquinho, ouça bem o que eu vou falar. Se Jesus não tratar com os seus defeitos, desconfie, tem alguma coisa errada. Porque quando Jesus tem um plano com uma pessoa, Jesus prepara esta pessoa, e uma das coisas que ele faz é lidar com os defeitos desta pessoa, porque ele quer você pronto no dia que o desafio chegar. A obra dele é importante demais, ele não quer correr o risco de chegar o dia em que a obra vai precisar de você, e você não estar pronto. Então ele vai tratar contigo no famoso discipulado peripatético. Que é isso, pastor? A palavra é feia, mas a coisa é simples. É o discipulado do andando e falando. Ou seja, o discipulado de Jesus não é necessariamente aquele, puxa uma cadeira, sala de aula, quadro, discipulado. Agora não, o discipulado de Jesus é peripatético. Jesus ensina no dia a dia. À medida que você caminha com Jesus, ele te ensina algo. Você tropeça aqui, Jesus ensina uma lição sobre a pedra, ensina uma lição sobre o sapato errado que você está usando, e ensina uma lição na forma de você olhar a estrada. Porque à medida em que você caminha, Jesus forma você e torna você um obreiro melhor. E é o que está acontecendo aqui com Filipe. Jesus está ajustando os parafusos de Filipe à medida em que caminha com Filipe, até chegar aonde você vai ver agora. Valeu, diga comigo, o que Jesus está fazendo comigo vale a pena. Primeiro desse segundo capítulo, Filipe não era um obreiro preocupado com títulos. A preocupação primária de Filipe era servir bem ao seu Senhor. Ele aceitou o posto de diácono, mesmo sendo apóstolo por direito. Por isso que eu li Mateus primeiro, a chamada de Filipe, porque o texto diz claramente que Jesus chamou os apóstolos, fulano, 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 fulano e Filipe. Então, Filipe era tão apóstolo quanto Pedro, Filipe era tão apóstolo quanto João, Filipe era tão apóstolo quanto Paulo se tornaria depois, nem menos e nem mais. No entanto, aqui vem o amor, a paixão do obreiro pela obra. Em segundo lugar, mostra o quão errados nós estamos com os conceitos das posições nas igrejas. Hoje, na maioria das igrejas, ser diácono o indivíduo aguenta ser diácono o tempo suficiente para ser promovido para presbítero. Que a última coisa que ele quer ser é diácono, ou ficar diácono o resto da vida. Porque nós diminuímos, nós esvaziamos a graça e a unção desta função, a tal ponto que ninguém quer ser diácono na igreja.
quando ainda não cai naquele extremo que o pastor Carlos falou aqui. Filipe não, meu irmão. Surgiu uma necessidade na obra. Gente, é o seguinte, surgiu um problema aí. As esposas, as famílias dos gregos estão reclamando que nós não estamos atendendo as famílias e tal, e nós não vamos deixar de estudar a palavra, orar e jejuar para poder fazer essas coisas. Nós estamos com uma necessidade, nós precisamos de 7 homens de Deus, ungidos, cheios do Espírito, de sabedoria, para poder ocupar esta função. Porque na época a palavra diácono, diaconia ou diáconos não tinha a mesma característica de hoje, porque hoje esta palavra não é nossa, não é do português, isso tem uma transliteração do grego. Então naquela época não soou para Filipe e nem para os outros 6 que eles estavam sendo separados para ocupar uma função chamada diaconia. Não, diaconia é uma palavra grega para serviço. Então, o indivíduo que era apóstolo por direito, sem nenhuma dificuldade, aceitou ocupar a função de diácono. E quer saber? Foi o diácono mais fashion da igreja primitiva. Foi o diácono mais tremendo, mais poderoso que já houve na história. Oh, meu Deus. Se o pastor me permitir, eu vou dizer uma coisa aqui deste púlpito que é sagrada e espiritual. Se nós pegarmos aí uma sacola cheia de determinados pastores que tem por aí, bispos e apóstolos, não dá um Filipe. Porque as pessoas estão preocupadas com a carteirinha, como é que a foto dele vai ficar na carteirinha, que título vai aparecer na carteirinha, coisa dessa natureza. As pessoas hoje em dia não estão mais preocupadas com o trabalho, com o Senhor da obra, como que o Senhor quer que eu faça esta obra. E o nosso desejo de sermos obreiros aprovados é sermos obreiros aprovados por quem? Por Deus, por Jesus, amém? Jesus é o Senhor dos obreiros. Então nós temos que ser obreiros aprovados por Jesus. Então Filipe deu prova, ele não estava preocupado com título. Eu sou apóstolo, mas vocês precisam que eu trabalhe como diácono? É comigo mesmo. Filipe entendeu que o projeto de Deus era maior e mais abrangente do que os seus anseios pessoais. E terceiro, Jesus sabia que podia contar com Filipe para qualquer obra ou missão que se fizesse necessário. Filipe tornou-se um obreiro eclético. Você não vai encontrar nenhum outro homem na Bíblia. Olha que coisa gloriosa, pastor Hélio, eu cheguei a essa conclusão dessa vez. Você não vai encontrar nenhum outro homem na Bíblia, nem Paulo, nem Barnabé, nem Pedro, Tiago e João, ninguém, nenhum outro indivíduo na Bíblia comporta 3 títulos. Guess what? Só Filipe. Em Mateus ele é chamado de apóstolo. Em Atos 6 ele é chamado de diácono. E no final do livro de Atos, eu vou ler agora para você, ele é chamado de evangelista. Então é mais ou menos o seguinte: quando precisa de alguém, chama Filipe. Eu estou precisando de um apóstolo, chama Filipe. Não, agora precisa de um diácono, chama Filipe. Não, agora é uma cruzada em Samaria, eu preciso de um evangelista, chama Filipe. Tive uma experiência tão triste há um tempo atrás, pastor Carlos, ouvindo suas experiências, lembrei dessa. Nós fomos num congresso uma vez, estava eu e minha esposa nesse evento. Era um grande evento, uma igreja grande, de brasileiros. E era mais ou menos como uma escola bíblica, alguma coisa assim, porque tinha uma sessão e vinha outra. Nós chegamos no final de uma sessão para pegar a outra. Aí chegamos, bem cedo, aí tinha terminado uma sessão, ainda tinha assim umas cadeiras fora do lugar, aquela coisa e tal. Aí estou sentado lá, esperando, mas eu tenho um comichãozinho assim, da minha esposa, que parece que eu tenho um comichão, não consigo ficar parado. Aí eu estou vendo ali aquelas cadeiras fora do lugar, eu falei, eu estou aqui parado mesmo, daqui a pouco tem a próxima sessão, vou ajeitar essas cadeiras. Levantei, saí assim, muito discretamente,
E aí fui ajeitando as cadeiras. Aí foi passando um irmão que eu conhecia. Aí eu falei, e aí, companheiro, tudo bom? Você está por aqui? Estou. Você não quer me ajudar a ajeitar essas cadeiras? Aí ele virou para mim e falou assim, eu? É ruim, hein? Meu tempo de diácono já passou, ó. Eu falei, agora eu sou evangelista, meu irmão. Eu falei, uau. Isto é que dá a promover a evangelista um indivíduo que nem dá para diácono. Porque diaconia é uma postura. Não importa se você é apóstolo, bispo, pastor, profeta, magnânimo, cardeal, papa. A diaconato é uma postura interior. Quando você olha e vê algo, precisa fazer. Isso é o espírito da diaconia. Não é um título que nós, infelizmente, transformamos em título. É uma postura, é uma condição. É quando você chega para o seu pastor e fala assim, pastor, escola bíblica, amanhã, se hoje, sexta-feira, está assim, eu imagino amanhã, sábado. Pastor, amanhã vai estar o povo aí e tal. Pastor, o que eu posso fazer amanhã? O senhor quer que eu chegue meia hora antes? Irmão, tem os bancos, não sei o que, tranquilo, pastor, é os bancos, o senhor quer que varre ali, passa o vecchio. Isso é um espírito, diaconia é um espírito, não é uma função. Você está me ouvindo nessa noite? E quando você assume esta postura, como Filipe, você pode se surpreender com o que Jesus tem preparado para você amanhã. Terceiro e último, Jesus revela a Filipe suas verdadeiras intenções em João capítulo 6, versículo 5. Corre comigo para lá, é o texto original. João 6, 5. Nós começamos nesse versículo, vamos terminar nele para você entender agora. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele. Então a primeira coisa que Jesus percebe é a multidão. Jesus está de olho na multidão. Jesus está de olho no povo, nas pessoas. E Deus me ajude que você entenda isso agora. Jesus não vai colocar gente na sua mão sem que você tenha sido treinado para lidar com gente. Para de ficar reclamando que o pastor não te dá a função tal, que o pastor... Esqueça, esse poder não está nas mãos do pastor. Ele é só um instrumento pelo qual Jesus faz a coisa chegar na sua mão. Isso está nas mãos de Jesus. Jesus está de olho na multidão. Ele está vendo, a multidão está vindo. Então disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? O versículo 6 prova para todos nós que Jesus estava apenas moldando Filipe. Jesus sabia que Filipe não tinha aquele pão. Jesus sabia que Filipe não tinha resposta. Jesus sabia que Filipe estava perdido. Jesus sabia que Filipe não tinha a menor ideia que Jesus podia multiplicar pão. Jesus sabia. Por isso Jesus está cortando no lugar certo. Amanhã Jesus quer colocar uma multidão na sua mão. Mas Jesus não pode fazer isto sem antes fazer você passar por um processo de discipulado e de amadurecimento, para quando a multidão vier, seja uma multidão de 5, seja uma multidão de 5.000. Quando essa multidão vier, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, meu filho, se forem 5, já fica velhaco, porque você vai ter que dar conta de 5 almas que valem mais do que o mundo inteiro. Então, Jesus quer primeiro te preparar até chegar esse momento, para que você não destrua a multidão, porque Jesus ama demais a multidão. Tem alguém ouvindo nesta noite? Jesus confiou a Filipe a oportunidade de prover alimento para milhares. Jesus o estava preparando para algo maior. Para algo maior. Meu
Deus, você não sabe aonde você estará amanhã. Hoje você está aqui nessa escola, sentado no banco, ouvindo 3 preletores. Amanhã, nós não sabemos, você pode estar por aí numa escola 10 vezes maior do que essa, ministrando para centenas ou milhares. Você não sabe aonde Jesus pretende te colocar. Então valoriza esse banco hoje. Valorize essa escola hoje, porque você não sabe do dia de amanhã. Por fim, meu irmão, letra A, Filipe foi convertido num alimentador de multidões. Corre comigo, Atos 8:5. Meu tempo está terminando. São 5 ou 7 minutos, se eu não me engano. 8:5. Vai dando um amém quem achou. Quem não achou, diga misericórdia como eu. Olha só que coisa tremenda. Também Saulo sentiu na morte dele e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Versículo 1. Verso 2: E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava na prisão. Verso 4: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Verso 5, agora olha, tu não sabe onde Deus vai te colocar amanhã. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Agora ele está vendo o negócio. Se aquela multidão resolve dizer assim: Filipe, mostra-nos o Pai, isto basta. Para de falar, Filipe. Agora ele está vendo o poder da palavra. Porque enquanto ele falava, a multidão ficava assim, ó. Era o diácono Filipe. A essas alturas, evangelista Filipe. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade, e tal, e vai contando a história, porque Jesus preparou Filipe, treinou Filipe. O que Jesus tinha em mente quando o texto diz assim? Ele já sabia o que ia fazer, ele só estava dizendo isso para testá-lo. Jesus não estava pensando naquela multidão que estava com fome de pão físico, Jesus estava pensando na multidão de Samaria. Quando Jesus vira para Filipe e fala: Filipe, arranja pão para essa multidão. Filipe não sabia, mas o que Jesus estava fazendo era o seguinte: Filipe, você precisa começar a aprender a arranjar pão para a multidão. Porque vai chegar o dia, Filipe, que Pedro não vai estar lá, nem João, nem Tiago, Paulo não estará convertido ainda, e a multidão estará lá, e eles vão precisar receber pão, e guess what? Você vai ter que ser o provedor. Então é isso que as pessoas não entendem. Quando eu morei em Colatina, pastoreei uma igreja em Colatina 10 anos, e sempre falei sobre missões, preguei sobre missões e tal. By the way, esse mês agora, obrigado, esse mês agora na nossa igreja é o mês de missões, mês de setembro. Então eu sempre fiz essas coisas, e várias pessoas me ouviam lá, e tinha umas meninas de pele negra, pequenas, sentavam nos primeiros bancos, a mãe dela muito presente, chegava sempre no começo do culto, a irmã Raimunda, e aquelas menininhas sentadas assim nos bancos. Não tem ninguém aqui da idade daquelas meninas hoje para eu mostrar. Menina de 8, 9 anos talvez. Aí agora há pouco tempo atrás, uma delas me escreveu da África do Sul, dizendo: Pastor Jefferson, o senhor lembra aquelas mensagens que o senhor pregava lá em Colatina e tal? Pois é, pastor, aquelas mensagens mudaram a minha vida, porque hoje eu sou missionária, estou na África do Sul, casada com um queniano, o marido dela é um queniano, ou de Gana. Na África do Sul, eles cuidam de uma escola inteira, tem um centro missionário e uma igreja.
E é aquela meninazinha de 9, 10 anos que eu via no banco sentada e que foi minha ovelha por anos. Eu digo isto porque eu sei, você não sabe onde essas ovelhas estarão amanhã. Então valorize o que Jesus está fazendo por ti hoje. Aprenda a lição hoje, porque amanhã você vai ter uma surpresa gloriosa com o Senhor. Digam graças a Deus. Ele foi convertido no alimentador de multidões, ele se tornou a figura central de um dos maiores avivamentos do Novo Testamento, o avivamento de Samaria. Mesmo com o título de diácono, Filipe provou ser mais apóstolo do que muitos. Mais uma vez ele provou que o título não era tudo. E por fim, Filipe construiu uma história de credibilidade, a ponto de se tornar referência para outros apóstolos. Vamos ficar de pé e vamos ler isso aqui e terminar. Atos 21, 8, eu termino com esse texto. Na verdade, são 2 textos, mas vou lê-los rápido, meu tempo terminou lá. Agora já Paulo, convertido, missionário, já com viagens missionárias realizadas, chega um momento que esse homem, que agora o famoso Paulo, referência para todos nós, estava de viagem, precisava de uma referência, precisava de um local para parar. E aí no verso 8 diz: no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, olha a fama que o homem adquiriu. Filipe, o evangelista, que era um dos 7, esse grupo dos 7 era o grupo dos diáconos. Então por que não disse o diácono Filipe? Porque não era título, era função, era chamado. Entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Agora olha só como que o homem era tremendo. Tinha este 4 filhas, donzelas, que profetizavam. Hoje em dia, meu irmão, criar filho aqui nessa América principalmente é uma luta. Eu e minha esposa criamos 2, eles já chegaram aqui já quase adolescentes, mas criamos 2, um está casado ali, graças a Deus, o outro está solteira, e nós estamos na orelha dela, orando por ela e falando, até chegar no casamento, casar bonitinho e servir a Deus. Agora imagine o que é ter 4 filhas, o camarada era homem de Deus, pastor. 4 filhas, e as 4 viraram profetisas. Eita Jesus! As filhas de Filipe, quando chegavam naquelas igrejas por ali afora, já chegavam sapateando e profetizando, e eram profetisas de verdade. Digam graças a Deus. E demorando-nos ali por muitos dias, que o homem era hospitaleiro, chegou da Judeia um profeta por nome Ágapo, era ponto de encontro a casa de Filipe. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Eu não vou continuar lendo, porque você conhece o texto, estou mostrando para você a profundidade. Olha o que aconteceu na casa desse moço, olha a referência que ele se tornou. Começa lá atrás, discretamente, depois parece que foi rebaixado, mas olha onde ele chega, tornou-se uma referência. Na casa dele profetizaram a prisão de Paulo, as filhas eram profetisas. Isto é que é ser obreiro aprovado. Fica de olho no alvo, fica de olho em Jesus, meu irmão. Não perca a referência, mantenha o teu alvo em Cristo, autor e consumador da fé. E Ele levantará você, te abençoará e usará você e o teu ministério de uma forma tremenda nesse tempo do fim, porque é chegada a hora. Digam graças a Deus. Aplauda ao Senhor.